Salmo 127. Vamos ler este salmo. Eu queria que nós lêssemos juntos esta porção da palavra. Vamos ler juntos. Quem não tem Bíblia, acompanhe aqui na projeção, por favor, e você vai poder ler a palavra juntamente conosco. Vamos lá? Leiamos então a palavra. Diz assim: juntos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém. Sente-se, por favor. Quero nesta noite pensar um pouquinho com os irmãos, com aqueles que nos assistem também, através da internet, das redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube. Você que nos ouve, que nos assiste, então, vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus, baseado neste salmo. Apesar de ser bem conhecido de todos nós, mas Deus tem para cada momento da nossa vida uma palavra na sua palavra, uma mensagem na sua palavra, uma orientação na sua palavra. Se nós prestarmos atenção naquilo que Deus fala conosco através da sua palavra, Ele sempre terá algo novo, Ele sempre terá algo bom para a nossa vida. Tiago, por favor, anota aí o tema em cima. Os pais são a base estrutural para o lar e para os filhos. O Tiago saiu? Os pais são a base estrutural para o lar e para os filhos. Se alguém que ficou no lugar do Tiago aí puder escrever. Glória a Deus. Então, irmãos, nós observando este salmo, nós vemos que este salmo, ele é o salmo da condição. Deus nos dá neste salmo condições para que estes indivíduos que são os pais sejam uma base sólida, seja uma base firme, seja uma base que faça a diferença para o lar, para toda a estrutura do lar, desde a sua formação, incluindo a construção da casa, o aluguel da casa, a mobília da casa, passando por toda a gerência da casa. O Senhor nos dá então a condição ou as condições para que esse lar seja edificado de maneira segura. E qual é a condição? A condição é Deus estar presente. Se Deus não estiver presente, nada vai funcionar. Os pais são a base estrutural para o lar e para os filhos, certo? Ok. Os pais são a base estrutural para o lar e para os filhos. É o que eu quero tirar deste salmo para nós nesta noite. E eu escrevi aqui na introdução o seguinte. Aliás, os filólogos, eles não gostam muito de como esse salmo começa. Porque ele começa com uma condição. Ele começa escrevendo uma condição no início da frase. Então tem muitos
entendidos em português por aí que não gostam muito disso, mas é exatamente isso que Deus quis transmitir para nós, porque é um salmo condicional, é um salmo que condiciona aquilo que nós queremos à vontade de Deus, à escolha que nós fazemos a respeito de Deus. E na introdução eu escrevo o seguinte: na linguagem bíblica, os pais são tanto os edificadores da casa, como a sentinela da mesma casa. Eles precisam ter ciência de que, antes do trabalho árduo deles, Deus deve estar no comando das ações em favor da família toda. Quando Deus não tem a primazia na vida da família, qualquer esforço ou trabalho pesado que se realize se transforma em inutilidade. É inútil, é o que diz a palavra de Deus. Portanto, Deus deve ter o comando do ambiente familiar. E por que Deus deve ter o comando do ambiente familiar? Preste bem atenção a essas frases que eu escrevi aqui. Deus deve ter o comando do ambiente familiar, primeiramente do que você. Por quê? Porque é Ele quem sabe onde está o inimigo que combate contra a tua família. Antes de você ver o perigo que ronda a tua família, Deus já viu o perigo. Antes de você perceber a presença do inimigo que quer arruinar a vida da tua família, Deus já viu onde o inimigo está. Por isso ele deve ter o comando das diretrizes familiares, porque se ele não tiver, o pai, a mãe, os administradores, os líderes da casa, aqueles que foram colocados por Deus para serem a origem do lar, a origem da família, aqueles que Deus colocou ali como a base, como a origem, como o modelo, eles vão simplesmente estar trabalhando em vão. Então Deus deve ter o comando de tudo que há na família, de todo o ambiente familiar, porque primeiramente é Ele quem sabe onde está o inimigo. Segundo lugar, é Ele quem vê quando o inimigo vem. Muitos pais hoje não estão vendo a presença do inimigo, não estão vendo quando o inimigo vem, porque eles são muito superficiais. Quem? Os pais são muito superficiais na vida espiritual. Eles não se aprofundaram no conhecimento de Deus. Eles não se aprofundaram no conhecimento das táticas do inimigo. Eles não procuraram conhecer como o inimigo age. Por isso, Deus precisa estar no comando. E os líderes, os pais do lar, o marido e a esposa do lar, eles devem ser sensíveis à voz de Deus, ao conhecimento de Deus, ao comando de Deus, para que Deus possa avisá-los e eles entenderem os avisos de Deus. O inimigo, irmãos, ele é tão sutil. A Bíblia diz, aliás, foi citado, acho que ontem aqui, no nosso seminário, foi citado pelo pastor que estava nos ministrando, que nós não desconhecemos, o apóstolo Paulo diz, nós não desconhecemos os seus ardis, as suas táticas, a sua sutileza, referindo-se a Satanás. Nós não desconhecemos os seus ardis, mas hoje nós vivemos uma época de desconhecimento dos ardis do adversário, porque nós estamos deixando às vezes que o inimigo entre na nossa casa, entre na nossa família, bata a nossa porta, permaneça dentro da nossa casa, e nós não estamos vendo, mas Deus está vendo, o Senhor está vendo, e se você é sensível a Deus, a sua voz, a sua palavra, então Ele vai te avisar, olha, o inimigo está aí.
e você vai poder defender a sua família do inimigo. Então Deus precisa tomar o comando da sua família, estar presente no comando do ambiente familiar, porque é Ele quem vê quando o inimigo vem. O inimigo pode vir através de uma palavra, através de uma frase, através de uma visita, através de um animal de estimação. O inimigo pode vir, irmãos, através do celular, através da TV. O inimigo, ele pode se apropriar de quaisquer destas coisas para querer entrar na tua casa. Mas se o Senhor estiver no comando das ações familiares da tua casa, certamente Deus vai te avisar, Deus vai te proteger, porque Ele vê quando o inimigo vem. Terceiro lugar, o Senhor precisa estar no comando do ambiente familiar, porque é Ele quem conhece os planos secretos do adversário contra a tua família, os planos para agora, para o presente, os planos para o futuro. O Senhor é quem conhece o que o inimigo planeja para a vida dos teus filhos. Então, irmão, mete o juízo, mete os olhos, o cérebro, mete o teu corpo, alma e espírito na palavra de Deus, e vai aprender a palavra de Deus, vai orar ao Senhor, para que você possa, como a base do teu lar e dos teus filhos, estar edificando de maneira segura, de maneira que Deus seja glorificado, agora e no futuro. Muitos pais às vezes reclamam, porque é que o meu filho depois de grande saiu da igreja. É porque Deus não teve o comando do ambiente familiar, da educação familiar. O Senhor não teve o comando da instrução familiar. O Senhor não teve o comando das relações familiares. O Senhor não teve o comando, mas eu fiz tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu podia fazer eu fiz. Eu orava, eu ensinava, eu fazia, eu desfazia. Não fez tudo, faltou a presença real de Deus, porque às vezes nós pensamos que Deus está presente, mas o Senhor não está presente. As nossas normas, as nossas maneiras de ver as coisas, as nossas maneiras de fazer as coisas, as nossas ideologias não atraem a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é a nossa obediência aos princípios estabelecidos pelo Senhor através da sua palavra. O Senhor precisa comandar a sua família. Em quarto lugar, porque é Ele quem sabe de todas as nossas necessidades antes que elas aconteçam. O Senhor sabe o Senhor já sabia o dia que ia faltar pão na tua casa. O Senhor já sabia no dia que você ia precisar de uma roupa nova e não ia dar para comprar. O Senhor já sabia no dia que você ia ter uma grande aflição por algo que aconteceu com teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Foi surpresa para você alguma coisa, mas para Deus não foi surpresa não, porque Ele já sabia de tudo. Por isso o salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos, queridos, deixar que a palavra de Deus toque no nosso coração. Nós precisamos nos alimentar da palavra, entender a palavra, procurar gostar da palavra, amar a palavra, para que possamos convidar Deus, deixar Deus agir na nossa casa, estar sempre presente na nossa casa. Quando Deus está no comando de todas as ações da nossa família, às vezes não é gostoso, às vezes dói, às vezes a gente chora, às vezes faz a gente ter algum estremecimento, mas no final redundará em bênçãos para a nossa família e em glória para o nome do Senhor, o nosso Deus. Glórias ao Senhor. Portanto, o casal, portanto, o pai, a mãe, o marido, a esposa,
deve edificar dentro destes princípios que eu acabei de mostrar, desses 4 princípios que eu acabei de mostrar, porque isso são princípios. Quais, pastor? Vou repetir novamente. O Senhor vê quando o inimigo vem, o Senhor conhece os planos secretos do inimigo, o Senhor sabe de todas as coisas que vão acontecer na sua vida antes que elas aconteçam, e ainda Ele sabe onde o inimigo está. Pelo conhecimento de Deus, pela onisciência de Deus, Ele conhece todas estas coisas, Ele sabe todas estas coisas, e estas coisas são orientações de Deus para nós nesta noite, para que vigiemos a nossa casa. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não anda ao nosso redor. Quem está ao nosso redor é o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas ele anda, o inimigo anda ao nosso derredor, ao derredor da nossa família, um pouco mais distante. E se você não deixar que o Senhor esteja presente na sua família, a sua família terá dificuldades, a sua família vai ter problemas, a sua família talvez não subsista aos impactos das ações demoníacas. Mas esperamos que cada um de nós que estamos aqui, aqueles que nos assistem através da internet, estejamos preparados para aguentar todos os impactos, estejamos prontos para agir e deixar Deus agir na nossa vida pelo seu poder. Em primeiro lugar, nesta noite eu quero discorrer um pouquinho sobre os filhos devem ver seus pais. Os filhos devem ver em seus pais o exemplo a serem seguidos. Isso é difícil? A Bíblia diz assim no versículo 4: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Você já viu uma flecha sair sozinha sem ninguém atirá-la? Já viu? Não existe isso. Quem atira a flecha é o arqueiro, é o atirador. Ele usa um arco. Ele não atira a ermo. A flecha tem sempre um alvo a alcançar. Então eu digo aqui o seguinte: quem dá a direção da flecha é o atirador, através do seu arco. A Bíblia diz que não havendo sábia direção, escute bem, a Bíblia diz que não havendo sábia direção, o povo cai. Isto serve para a família. Se não há sábia direção em casa, os filhos vão cair. Vão cair de onde, pastor? Vão sair da direção de Deus. A família vai sair da direção de Deus. Aí daqui a pouco começa a entrar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra ali. Às vezes é só uma coisinha que parece muito ingênua, parece insignificante. Daqui a pouco ela aumenta. Glória a Deus. Mas nós precisamos dar a direção. Por isso o pai e a mãe são a base. Eles são a liderança. Eles são as pessoas que Deus colocou na família. Aliás, a família é formada a partir do casamento, a partir do casamento de um homem com uma mulher. Esse é o princípio estabelecido por Deus. Se alguém inventou outra coisa, eu não tenho nada a ver com quem inventou ou quer inventar, mas o casamento foi originalmente e deverá continuar sendo biblicamente instituído entre um homem e uma mulher. É essa a verdade da palavra de Deus. Então, não havendo sábia direção, o povo cai. Não havendo profecia, a Bíblia diz, o povo se corrompe. Se não tem um profeta dentro de casa, se não tem uma profetisa dentro de casa, se não tem um sacerdote dentro de casa, vai haver corrupção, vai haver desmantelos, vai haver deslizes.
Ou vão haver deslizes? É preciso que haja profeta dentro das nossas casas. E você, pai, Deus te colocou como profeta. Deus te colocou como sacerdote da tua casa. Você deve ser o exemplo. Como é que teu filho vai aprender a ler a Bíblia se você não lê a Bíblia com ele? Como é que teu filho vai orar, aprender a orar se você não ora com ele? Como é que o teu filho vai aprender bons princípios se você se utiliza de maus princípios dentro de casa? Como é que o nosso filho vai aprender? A Bíblia diz que o pai e a mãe devem ensinar o filho no caminho em que ele deve andar. Se você quer que o seu filho seja uma pessoa má no futuro, depende de você. É você quem está dando a direção. É você a base. É você o arqueiro. É você o arco que vai guiar a flecha. Aonde a flecha deve acertar. É você esse arco que a Bíblia fala aqui nesta noite. É você ao mesmo tempo o arqueiro e o arco que vai lançar a flecha para alcançar o alvo. Qual é o alvo que você quer que o seu filho alcance? Tem pais que não pensam nisso. Tem pais que não pensam nisso. E às vezes a gente pensa... Tem pais que não pensam nisso. Eles querem saber se dão comida para os filhos, se dão presente para os filhos. Tá bom. Não, isso não é nada. Isso não representa quase nada. Veja bem, a comida, a roupa, o calçado, as coisas para esta vida, representam aí apenas alguns anos de vida dos pais. No máximo, quem sabe aí, às vezes 18 anos, 20 anos, 22, 23, 24 anos, porque o filho vai embora. Mas e a vida eterna? A vida eterna é para sempre. Então o pai precisa aproveitar os dias que tem com o seu filho para ensiná-los a palavra, ou ensiná-los a palavra de Deus, ensinar a eles tudo aquilo que eles devem aprender, mostrar o caminho, indo com eles, mostrar o caminho por onde eles devem seguir, porque os pais dão a direção. É preciso então que a palavra seja dada aos filhos, misturada com o exemplo paterno ou o exemplo materno. Quando assim acontece, os filhos, como as flechas, vão, mas eles vão acertar o alvo, porque o pai foi um bom arqueiro, a mãe foi uma boa atiradora, o arco foi feito de um material bom, o arco não é duro demais, nem mole demais, ele é feito de um material apropriado, a sua vida está apropriada para que a flecha seja atirada através de você, e lá no futuro você vai glorificar a Deus e vai ter paz na tua vida, porque você orientou bem os teus filhos. Você é a base. Nós pais somos a base. Eu hoje acho que eu como base já não sirvo mais. As minhas filhas já estão grandes, acima de 30 anos de idade. Mas você tem filhos pequenos. Mas mesmo assim, eu tenho uma obrigação de continuar vivendo, ainda que aqui, ali, distante, perto, mas vivendo de maneira que elas não se envergonhem de mim. A garantia divina, quando nós damos aos nossos filhos a palavra de Deus, misturada com o exemplo, Deus garante, é garantia de Deus, que os nossos filhos nunca vão se afastar de Deus. Pastor, então está tudo errado, porque eu conheço muitos crentes que os filhos estão tudo desviados.
É porque não ensinaram como deveria ser ensinado. E isso não é tão fácil. Ensinar como deve ser ensinado não é tão fácil. Não é tão fácil por quê? Porque falta entendimento em nossas vidas como pais. Nós às vezes queremos que os filhos sejam, ou criamos os nossos filhos, dizendo para eles que tudo é mal, tudo é errado, tudo é pecado. É isso que às vezes a gente dá para os nossos filhos. Nós não precisamos dar isso. Hoje eu tenho essa compreensão. Hoje eu tenho essa compreensão mais ampliada. Nós não precisamos dar isso para os nossos filhos. Nós precisamos dar para os nossos filhos a verdade de Deus, a palavra de Deus, porque a minha ideologia, os meus ensinos, as minhas regras não transformam a vida dos meus filhos, mas a palavra de Deus transforma a vida dos meus filhos. A minha palavra de homem ou palavra de mulher não vai mudar a vida da criança, mas a palavra de Deus, ela vai mudar a vida da criança. Então os filhos devem ver em nós, os pais, os exemplos a serem seguidos. Se eles não veem o exemplo em nós, eles não poderão ver em lugar nenhum. Por isso, queridos irmãos, a palavra de Deus nos orienta a que nós deixemos que o Senhor edifique a nossa casa, que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor proteja a nossa casa, que o Senhor nos oriente na condução da nossa casa. Em segundo lugar, como a fonte e a base para os filhos e o lar, os pais precisam dar-se, escute, os pais precisam dar-se prioridades. Porque os jovens pais, isso acontece com muita gente. Quando os primeiros filhos nascem, especialmente o primeiro, a gente fica apavorado. Eu ficava apavorado. Quando a minha filha adoecia, eu dizia, pronto, agora vai morrer. Eu ficava apavorado. Vai morrer, não tem jeito. E a gente começa a transferir toda a prioridade para o filho que nasceu. A mãe parece que não tem mais marido, a mulher parece que não tem mais marido, né? A prioridade agora é o bebê, é o filho que nasceu. Por isso que muitos casamentos, logo nos primeiros anos do casamento, são destruídos, porque os filhos tomam o lugar dos cônjuges. O filho toma o lugar do marido, o filho toma o lugar da esposa, e aí a atenção é só para ele agora. Ele não pode dar um chorinho, que a gente está lá com ele. Aí ele vai aprendendo. Opa, é bom, eu vou chorar. Porque dei um chorinho, meu pai e minha mãe já vieram aqui. Ele vai aprendendo isso. Você deixa ele lá, ele chora, resmungou, você já está lá olhando ele. E ele aprende isso. Ele vai aprender essas táticas e vai começar a mandar em você. Vai começar a mandar em você, ainda bem bebezinho, e você não está percebendo isso, mas você precisa ser mais inteligente do que ele. Você precisa em alguma vez deixar ele lá. Vou deixar ele chorando uns 5 minutinhos lá, deixa ele lá resmungar uns 5 minutinhos, ele não vai morrer por isso. Mas é difícil para o pai, não é? E para o avô é muito pior. Por isso que às vezes a gente desencaminha as crianças, porque a gente mima demais, porque a gente se apega demais e finda esquecendo das outras coisas que também são importantes. Como é que é, Tadeu? Exatamente, é isso mesmo. Muitos casamentos se tornam disfuncionais, eu digo aqui, por causa das prioridades invertidas em suas vidas. Às vezes não é só quando os filhos nascem, não. É mesmo antes que os filhos nasçam,
Os casamentos já começam a se tornar disfuncionais porque as prioridades são invertidas. Escute, a partir do momento que a gente casa, a partir do momento que o pastor, o padre, a partir do momento que o juiz diz: eu vos considero marido e mulher, a partir daquele momento, a pessoa mais importante para a sua vida é aquela com quem você casou. O restante vem em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, e daí para trás. A pessoa mais importante agora é o cônjuge, é a esposa, é o marido. Mas nós começamos ou continuamos dando prioridades a coisas que não devem ter prioridades. Às vezes é o pai, é a mãe. O camarada sai do trabalho e antes de ir para casa, a esposa já está lá esperando ele, ou o esposo já está lá esperando ela. Antes de ir para casa, tem que passar primeiramente na mamãe, no papai. Acaba com isso em nome de Jesus, porque a tua mãe não é a pessoa mais importante, o teu pai não é a pessoa mais importante, a pessoa mais importante agora é aquele com quem você casou. É com ele que você precisará viver até que a morte os separe, se você quer andar em obediência à palavra do Senhor. Ao estabelecer a família, Deus colocou cada um de seus membros no seu devido lugar, ou no lugar certo, cada um com um papel importante a desempenhar na comunidade familiar. Deus colocou o homem como a cabeça, a mulher ao seu lado, para gerarem os filhos, dando a eles a educação que precisam para a vida toda, para dar-lhes amor, carinho, toda a afeição e atenção que precisarão, dentro dos limites de prioridades ensinados na sua palavra. Quando nós trocamos as prioridades, repito, o nosso casamento começa a disfuncionar, começa a se tornar disfuncional. Ele começa a perder a beleza, começa a estremecer, começa a enfraquecer. E às vezes a gente não sabe por que é que o casamento está enfraquecendo. A ordem de cuidados prioritários da família é, primeiramente, Deus na sua vida, depois a vida do seu cônjuge, o casal, depois os filhos, depois o trabalho, e depois as outras coisas que aparelham a sua vida. Quando essa ordem é mudada, acontecem as desordens e as disfunções no casamento e na família. Como veremos a seguir, o casal precisa dar-se tempo em quantidade e em qualidade, um para o outro, pois começaram só os dois no início da vida. E escute, no final, vocês ficarão somente os dois novamente. Lá em casa eu já fiquei. Somente eu e ela. Tem hora que a gente sente saudade da família, né? E a saudade lá em casa é de um dia para o outro, viu? Passou um dia sem ver, já fica ligando, tá fazendo alienação parental. Claro que a gente pergunta brincando, não é? Mas a gente precisa dar prioridade à pessoa com quem casou. No início do casamento, são só os dois. Depois que os filhos, depois que as flechas forem lançadas, ficará só o arco e a corda, o arco com a sua corda, né? Ficarão só os dois novamente. É assim com a família, é essa a orientação da palavra de Deus, é essa a diretriz básica divina para uma família abençoada. Dê então prioridade ao seu cônjuge. Ele é a pessoa mais importante para a sua vida, desde o primeiro dia do casamento. Os filhos vão e vão, vêm e vão. E como as flechas, não devem voltar mais. Não te quero mais não, vou te deixar na casa do teu pai. Não, te vira, meu irmão, você casou. Não vai devolver não. Não há devolução. Aqui é uma coisa onde não há devolução. No comércio você compra uma coisa e se tem um defeito, algum problema, você não gostou, até 7 dias você pode ir lá e devolver. Mas a esposa,
não pode devolver. O marido não pode ser devolvido, não. Você não escolheu? Então continua, te vira, continua com ela, continua com ele. O seu cônjuge, então, deve permanecer com você. Até quando, pastor? Até o final da vida só. A vida é curta, 60, 70, 80, 90 anos, quando chega lá, pronto, acabou. É só até lá. Não é? Então, o casal deve dar-se prioridade. Quando o casal não se prioriza, a família passa a disfuncionar, a família passa a viver de maneira equivocada. Começam a haver as irritaçõezinhas, as perturbaçõezinhas, as discussõezinhas, as briguinhas. E escute, todos esses bichinhos que eu acabei de citar, esses bichinhos pequenos assim, eles crescem. Eles vão crescendo e daqui a pouco a discussãozinha se tornou numa briga grande. Porque esses bichos crescem quando a gente não os aprisiona, quando a gente não os retira do nosso meio, quando eles surgem. Não é preciso deixar surgir, mas se eles surgirem, a Bíblia diz: apanhai-me as raposas, apanhai-me as raposinhas, raposas e raposinhas. Por quê? Porque elas fazem mal à vinha. É aqui uma linguagem figurada. Salomão estava dizendo que se nós deixarmos um problema grande ou um problema pequeno dentro da família, ele vai fazer mal ao ambiente familiar, ele vai fazer mal ao pai, à mãe, à esposa, ao marido, ele vai fazer mal aos filhos. Terceiro lugar, o casal representa o arco, os filhos são a flecha. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. O valente lá da sua casa é você, marido e mulher. Agora não é valente para brigar, não é valente para guerrear um contra o outro, para guerrear contra os filhos, porque às vezes a gente entende isso aqui errado. A gente pensa, a Bíblia diz que nós somos valentes, lá em casa nós somos... Não, calma, não é valentia de brigar não, é valentia de uma moral elevada, é valentia para amar, de um amor firme, seguro, é valentia de uma orientação segura, é valentia para brigar contra o mal que quer levar os teus filhos, é garantia para lutar contra o mal que quer acabar com a tua família, que quer acabar com o teu casamento, é valentia para botar o mal para correr da tua casa, é valentia para isso. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Aqui não fala mais para mim, né? Mas fala para os jovens. Como flechas na mão dos valentes, são os seus filhos jovens. Você que ainda é jovem, eu com 64 não posso mais ser jovem, não é? Mas aqui ainda está meio novo aqui. A cabeça é meio nova ainda. Então, o casal representa o arco, os filhos são a flecha. Você nunca viu um arqueiro, seja um caçador ou competidor, atirar o arco para o alvo? Você já viu? Hã? Não, ninguém nunca viu um atirador atirar o arco para o alvo. Você viu ele atirar a flecha, não é? Você viu ele atirar a flecha. O arco nunca vai, o arco fica na mão. Quem já assistiu alguma competição de tiro ao alvo, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quem ainda não assistiu, claro, compreende também. Então, eu continuo dizendo, mas ele atira a flecha, e somente a flecha. Isso significa que na vida em família existe uma base fixa, que deve permanecer inalterada, não deve sair do lugar, porque se sair do lugar, a casa vai cair, essa base está presente na vida do casal. Se ela for móvel, frouxa, muito flexível, muito rígida, o desempenho do atirador não vai ser bom. Por isso que os profissionais do tiro,
em arco, ou tiro de flecha, eles têm um material especial para confeccionarem os seus arcos. Os arcos não são confeccionados de qualquer material. Eles são confeccionados de um material especial, apropriado, de maneira que ele não é tão rígido, não é tão flexível. Ele tem uma dosagem de flexibilidade e uma dosagem de rigidez, para que a flecha saia e atinja o alvo. Aí eu continuo dizendo assim: as flechas, ou melhor, se for móvel, muito flexível, muito rígida, o desempenho do atirador não vai ser bom. As flechas vão errar o alvo. Aí, queridos, escute bem o que eu quero dizer para você. As flechas vão errar o alvo. O alvo que você planejou para os seus filhos devem ser atingidos. O alvo deve ser atingido. Então prepare bem as suas flechas. As flechas, como diz a palavra, versículo 4, como flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade. As flechas são os filhos. Prepare bem essas flechas, para que elas possam alcançar o alvo estabelecido por Deus. Não é o alvo estabelecido por você, porque nós erramos muito quando nós estabelecemos alvos para os nossos filhos, sem saber, sem ter convicção de que é aquela a vontade de Deus para a vida deles, sem ter convicção de que aquele alvo é um alvo para o qual ele tem aptidão, para o qual ele tem pendor, para o qual ele se sente atraído. A gente tem que ter muito cuidado, por isso a gente erra demais. Às vezes o pai começa a dizer desde pequenininho: o meu filho vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser. Aí quando o filho cresce, se forma, foi obrigado a fazer aquilo que o pai quis, mas não era aquilo que ele queria, não é aquilo que vai deixá-lo feliz, não é aquilo que vai deixá-lo ou fazê-lo abençoado. Por isso, a gente precisa orar, porque antes de nós conhecermos quais as tendências profissionais, quais as tendências para a vida que os nossos filhos têm, Deus já sabe quais são estas tendências, e nós precisamos orar para buscar a direção de Deus, para dar a eles a direção. Irmãos, ninguém pode dar a direção certa se não tem recebido a direção certa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se você não recebeu a direção certa de Deus para dar aos filhos, será em vão a direção que você vai dar para ele. Já indo quase para a conclusão, outro princípio que temos em Provérbios 22:6, além do princípio de o filho permanecer servindo ao Senhor, é que o casal sendo a base, e também no Salmo 127, versículo 4, é que o casal sendo a base, quem vão são os filhos. O casal não se separa, permanece. Assim como o arco e sua corda não se separam, mas as flechas desligam-se do arco, e logo quem vai permanecer juntos, até que a morte os separe, são os cônjuges, e não os filhos com os seus pais. Hoje há uma tendência muito grande, tem até uns nomes que as pessoas dizem por aí, aqueles filhos que nunca estudaram, não querem estudar porque são, não sei porquê, nunca conseguiram se formar, né? Não conseguem um trabalho porque estão achando bom, depender dos pais. Aí o camarada está lá com 30, 35, 40 anos na casa dos pais. Os pais já velhinho cuidando do marmanjo, e ele não quer saber de nada na vida. Isso não é certo. Os filhos devem procurar constituir no tempo certo, de maneira certa, as suas próprias famílias. Atente para esta verdade.
e trabalhe bem o seu relacionamento com o seu cônjuge, porque você vai continuar sendo a base. Você é a base, você é o arco, você vai encaminhar a flecha, você vai lançar a flecha, agora você vai lançar a flecha para o alvo, você não lança a flecha a ermo. Eu só conheço uma passagem, aliás, não foi a ermo, ou não foi sem direção, né? A esmo, né? Não foi sem direção, quando Davi disse ou Saul disse para Davi, fica lá e eu vou lançar. Se o meu pai estiver bravo contigo, eu lanço a flecha. Se meu pai não estiver bravo contigo, eu lanço a flecha. Se ele estiver zangado contigo, eu vou lançar a flecha para passar de ti. Se ele estiver bem contigo, em paz contigo, eu vou lançar a flecha para a flecha não chegar até onde você está. Somente nesse momento, eu vejo na Bíblia alguma orientação, alguma coisa de uma flecha sendo lançada sem ter um alvo específico, mas todas as vezes que o atirador vai lançar sua flecha, ele tem um alvo específico, seja ele um caçador, ou um atirador, um atleta atirador, ele tem sempre um alvo específico. Então converse com Deus, ore a Deus, busque a Deus, deixe Deus orientar a sua família, deixe Deus orientar a sua casa, deixe Deus orientar a esposa, esposo, procure colocar Deus no comando de todas as coisas na sua casa, e Deus vai te abençoar de maneira gloriosa, que você vai poder lançar as suas flechas no tempo certo, e as flechas vão alcançar o alvo, e você vai ser feliz por isso. Concluindo, eu digo, nossa família precisa continuar sendo tratada com os ensinos de Deus. Os ensinos para a família, seja ela cristã ou não, são os ensinos de Deus. Agora, quem é de Deus obedece a Deus. Quem não é de Deus não liga para essas coisas, porque para eles não tem sentido. E o ensino bíblico é que a família é constituída primeiramente por um homem e por uma mulher que se amam e que resolveram viver juntos para Deus, para o amor, para os filhos, para a igreja e para as demais coisas da vida, incluindo o próximo, incluindo o lazer, a diversão, etc, etc. Para que nosso casamento continue funcional, é preciso mantê-lo dentro destes princípios, que são as regras divinas basilares para uma família abençoada e abençoadora. Finalmente, lembre, a ordem de cuidados e prioridade de todos os entes da família não deve ser alterada, pois ao modificar a ordem estabelecida por Deus, a ordem dos cuidados dentro da família, quando nós modificamos esta ordem, nós estaremos abandonando as diretrizes estabelecidas por Deus. E qual é a ordem, pastor? Repetindo, rememorando, a ordem é Deus. Segundo lugar, o casal. Terceiro lugar, vem os filhos. Depois, trabalho e as demais coisas da nossa vida, do dia a dia, para a nossa sobrevivência e para a nossa existência. Não apenas uma sobrevivência no sentido de viver muito apertado, de viver somente ali, só para existir. Não. Uma vida abundante, porque o que Deus tem preparado para nós é vida abundante, e Ele quer esta vida abundante na nossa família. Agora, o pai e a mãe jamais devem esquecer, o marido e a mulher jamais devem esquecer que eles são a base para um lar bem estruturado e para filhos abençoados por Deus. Não é a tia, nem o tio, nem a avó, nem o vô. São os pais. E que Deus te abençoe ricamente. Que Deus nos dê o entendimento de que nós precisamos continuar agradando ao Senhor. Fique em pé.